Olá a todos, eu sou o professor Wagner Patrick. Vou falar hoje sobre os dispositivos de memória. Bom, primeiro vejamos o conceito de um dispositivo de memória. Um dispositivo de memória tem o objetivo de armazenar informações. Podemos comparar um dispositivo de memória com o cérebro humano. Uma das funções do cérebro é registrar as memórias, registrar as informações que nós vamos adquirindo durante a vida. Os dispositivos de memória nos computadores armazenam informações para que os sistemas possam acessá-las. Os dispositivos de memória estão presentes em todos os sistemas computacionais, celulares, tablets, notebooks, enfim, é um dispositivo de extrema importância para o funcionamento de qualquer computador. As características desses dispositivos são basicamente duas: a operação de escrita e a operação de leitura. Então, na operação de escrita, as informações anteriores são apagadas e substituídas por novas informações. Na operação de leitura, ocorre a recuperação da informação, a leitura da informação. Então, podemos dizer que a operação de leitura não é destrutiva. Ela resgata a informação e a informação continua registrada na memória. A operação de escrita é destrutiva, porque ela substitui uma memória antiga por uma nova. Existe uma hierarquia para os dispositivos de memória. Existe na hierarquia a memória interna, aquela memória geralmente bem próxima ao processador ou dentro do próprio processador, que são a memória principal e a memória cache, ou memória escondida. Em seguida temos o armazenamento externo, o disco magnético, o CD ou o DVD. E finalmente, mais externo na hierarquia, nós temos os armazenamentos de segurança. São sistemas utilizados para fazer backup dos dados, como por exemplo as fitas magnéticas. Dentro dessa hierarquia, nós temos diferenças entre velocidade de acesso à memória, custo da memória e capacidade de armazenamento. A memória interna é uma memória muito rápida, porém é muito cara e, consequentemente, armazena poucos dados. O armazenamento externo é intermediário. Não é tão lento, não é tão rápido, tem um armazenamento relativamente alto e um custo atualmente relativamente baixo. Já o armazenamento de segurança, como a fita magnética, é um sistema lento, porém com uma alta capacidade de armazenamento e extremamente barato. As características dos dispositivos de memória são sua localização, se ela é interna ou externa, sua capacidade de armazenamento, a unidade de transferência, se é feita por palavras ou blocos de dados, o método de acesso, se é sequencial, direto, aleatório ou associativo, o desempenho, que está associado ao tempo de acesso, a tecnologia, se é magnética, ótica, se é de semicondutores ou magneto-ótica, e as características físicas, se a memória é volátil, não volátil, apagável ou não apagável. O tempo de transferência dos dados da memória pode ser calculado pela equação T é igual a 1 sobre o tempo de ciclo, ou Tn é igual a Ta mais N sobre R, onde Tn é o tempo médio para ler ou escrever N bits na memória. Ta é o tempo de acesso à memória. N é o número de bits e R é a taxa de transferência em bits por segundo. Na memória RAM, os dados são armazenados da seguinte forma: a memória consiste numa matriz de endereços por bits. Uma matriz de n endereços por m bits é representada da seguinte forma: começamos com a linha de endereço 0 e vamos incrementando.
linha de endereço 1, linha de endereço 2, até a linha de endereço n-1. Note que eu comecei com a linha de endereço 0, portanto eu vou terminar com a linha de endereço n-1. Se tivéssemos começado com o endereço 1, terminaríamos com a linha de endereço n. O mesmo ocorre com os bits, e cada endereço é preenchido com m bits. Uma memória de 96 bits pode ser representada de duas formas. 12 células de 8 bits cada uma. Então nós temos aqui as células de endereço 0 até 11, completando 12 células, e cada uma com 8 quadradinhos, representando os 8 bits. Isso representa endereços de 4 bits. Por que endereços de 4 bits? Porque o número 11, que é o último endereço, ele é escrito em binário pelo número 1011, ou seja, um número binário de 4 bits. A mesma estrutura pode ser representada da seguinte forma: 8 células de 12 bits. Então teríamos os endereços de 0 a 7, completando 8 endereços, e cada um deles com 12 quadradinhos, ou seja, 12 bits cada um. E aqui nós temos endereços de 3 bits, porque o número 7, correspondente ao último endereço, é representado em binário pelo número 111, que é um número binário de 3 bits. Existem duas ordenações possíveis para a memória RAM. A ordenação Big Endian, utilizada pela IBM, e a ordenação Little Endian, utilizada pela Intel. A única diferença é que os dados são representados de forma invertida no Little Endian. Vejam só, no endereço 0, no Big Endian, nós começamos com o número 0, em seguida 1, 2 e 3. No Little Endian acontece o contrário. Nós começamos com o 3, em seguida 2, 1 e 0. Agora vamos ver um pouco das memórias secundárias, representadas aí pelo HD, pelos CDs, pelos DVDs, né? A memória secundária, então, vamos ver o HD. O HD, ou disco rígido, ou hard disk, é essa peça, tá? Internamente, ele armazena os dados magneticamente, assim como as antigas fitas cassete ou fitas VHS. Então, a gravação e a leitura é feita magneticamente por essa cabeça de leitura ou gravação. Existe um braço que se movimenta para direcionar essa cabeça ao longo da superfície do disco, e o atuador, que faz o movimento desse braço. Uma unidade de disco rígido pode ser construída com vários discos, com várias superfícies, como esse modelo que nós temos aqui. Essas superfícies são indexadas também. Então nós temos aqui a superfície 1, superfície 0, no disco 2 a superfície 3, a superfície 2, no disco 3 a superfície 5 e a superfície 4 e assim por diante. Então cada prato ou cada disco ele pode armazenar dados nas duas superfícies. Esse tipo de sistema otimiza o armazenamento de dados, porque você pode gravar dados nos dois lados do disco e em vários discos. Os discos são divididos em trilhas e setores. As trilhas são essas linhas concêntricas na superfície do disco. Os setores são subdivisões das trilhas. Geralmente, cada setor armazena 512 bytes. E os dados, ao serem transferidos do computador para o disco ou de uma parte do disco para outra parte do disco, geralmente são transferidos em setores. Então o disco faz a leitura de um setor. Existem alguns parâmetros para se medir o desempenho de um disco rígido. Eles são o tempo de busca, o atraso rotacional,
o tempo de acesso e o tempo de transferência. Basicamente, existem dois tipos de métodos de controle de transferência dos dados. PIO, ou Programmed Input Output, ou entrada e saída programada. Neste método, o processador controla a transferência das informações entre o disco e a memória, o que significa que o processador tem que atuar a todo momento para fazer a leitura e a gravação dos dados. Outro método é o UDMA, ou Ultra Direct Memory Access, acesso direto à memória. Neste método, o controle das transferências é realizado pelo chipset da placa-mãe. Isso otimiza muito o processador. Outro importante dispositivo de armazenamento externo é o CD, o Compact Disc. A capacidade de armazenamento de um CD é de 750 MB, ou 750 milhões de bytes. Existem três tipos de CD. O CD-ROM é um CD no qual só é possível fazer a leitura dos dados. O CDR, em que é possível escrever uma vez e fazer as leituras dos dados. E o CDRW, em que é possível gravar e ler várias vezes. Uma evolução do CD é o DVD, ou disco versátil digital. A capacidade é de até 17 GB. Isso porque existem DVDs de duplas camadas, de duplas faces. 17 GB correspondem a 17 bilhões de bytes. O que quer dizer que a capacidade de armazenamento de um DVD é cerca de 22,7 vezes maior do que a de um CD. Da mesma forma que o CD, o DVD pode ser encontrado de três tipos. Vejamos como é feita a organização para a transferência da informação entre as memórias. É transferida em palavras do processador para a memória cache, e da memória cache para a memória principal é transferida em blocos. Da memória principal para a memória cache também é transferida em blocos, e da memória cache para o processador, transferida em palavras. Podemos entender os blocos como um grupo de palavras. São aqueles dados que são transferidos para um setor do disco. Já as palavras são aquelas linhas de endereço da matriz de armazenamento de dados na memória. Podemos medir a eficiência da memória cache através da seguinte equação. Eficiência é igual ao número de acertos dividido pelo total de acessos, vezes 100. Multiplicar por 100 significa que nós vamos obter um valor em porcentagem. Vejamos um exemplo. Um sistema computacional com processador, memória RAM e cache em operações normais obtém 98 acertos a cada 100 acessos. Calcule a eficiência dos sistemas de memórias, cache e principal. A eficiência então será 98, que é o número de acertos, dividido por 100, que é o total de acessos, vezes 100, o que nos dá 98% de eficiência. Em resumo, os sistemas de memórias são representados pelos registradores. É um tipo de memória cara, muito rápida e, portanto, de baixa capacidade que está dentro do processador. A memória cache, que está bem próxima ao processador, também rápida, cara e, portanto, de baixa capacidade de armazenamento. A memória principal, representada pelas memórias RAM, DDR, SDRAM, e as memórias secundárias, representadas pelos DVDs, CDs, SSDs e etc.